De Proa do UEL quer dar voz aos docentes da UEL para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora essa seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição, falaremos com a professora Renata Perfeito Ribeiro, do Departamento de Enfermagem da UEL. Olá, professora, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Você poderia primeiro se apresentar, dizer sobre a sua formação e qual a sua atual titulação? Uhum. Então, eu sou a professora Renata, eu sou professora do Departamento de Enfermagem, eu sou pós-doutora na área de Ciências em Saúde e hoje, então, eu dou aula no departamento na graduação, na pós-graduação estrito e lato sensu também. Na UEL, você está no Departamento de Enfermagem, dando aula para quais cursos? Então, eu dou aula no curso de enfermagem, tá? Mas na pós-graduação também nos cursos de residência em enfermagem, mestrado e doutorado em enfermagem. Tá certo. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre a sua pesquisa. Você poderia falar um pouco sobre a linha de pesquisa a que você se dedica, há quanto tempo vem se dedicando a ela, e explicar para o público qual a relevância dessa pesquisa agora, nesse momento com a pandemia? Posso. Então, já fazem 8 anos que eu trabalho, né, quando eu fui dar aula na pós-graduação, que a gente tem trabalhado com a saúde do trabalhador. Essa é uma temática que nos preocupa muito, porque as pessoas pensam nas doenças, né, de pacientes, mas a gente sabe que o trabalhador precisa estar bem para poder cuidar com excelência, prestar assistência com excelência aos pacientes que estão precisando dele, né? Então, trabalhando nessa linha, a gente tem se preocupado com os equipamentos de proteção individual que esses trabalhadores utilizam na sua prática no dia a dia. O que tem acontecido é que a gente tem trabalhado com EPIs que cuidem do trabalhador, que protejam o trabalhador contra a fumaça cirúrgica. A fumaça cirúrgica, ela é uma fumaça mesmo, né, visível aos olhos, com cheiro, inclusive, né, de fumaça mesmo, que é liberada dentro das salas cirúrgicas quando é usado um aparelho que se chama eletrocautério, ou bisturi elétrico, como as pessoas... fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, o bisturi elétrico, ele... Quando ele é usado para fazer o corte ou a coagulação de pequenos vasos, libera então essa fumaça cirúrgica, que dentro dessa fumaça cirúrgica existem compostos que fazem muito mal para a saúde do trabalhador. Esse aparelho, ele não tem como deixar de ser usado, porque ele é um ótimo aparelho. Ele diminui o tempo cirúrgico, ele facilita a visualização do campo operatório, porque diminui sangramento. Então, ele é um ótimo aparelho. A maioria das clínicas cirúrgicas utilizam esse aparelho. O importante é que a gente faça o cuidado do trabalhador que está submetido a essa fumaça que é liberada quando é usado esse aparelho. Nos centros cirúrgicos é muito normal, o que a gente utiliza normalmente são máscaras cirúrgicas, que agora as pessoas têm conhecido por causa da pandemia, são essas máscaras branquinhas, tá? E elas fazem a proteção desse trabalhador contra respingos de micro-organismos, né? De sangue, de secreções advindas do paciente. Mas essa máscara, ela não protege o trabalhador contra esse risco referente à fumaça cirúrgica. Então, nós começamos a trabalhar nisso para desenvolver
uma máscara que o trabalhador estivesse protegido desse risco. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho, né, Guilherme? Aconteceu, então, a pandemia do Covid, e aí nós resolvemos que a gente, então, poderia, junto dessa máscara, para proteção do eletrocautério, a gente também poderia ter a proteção do vírus nessa máscara, né? E o trabalhador, então, que estivesse exposto, estaria protegido tanto dos produtos químicos da fumaça, quanto do risco biológico, que é o vírus do Covid. Então, já há tempo a gente vem fazendo isso, e hoje a gente tem uma doutoranda que se chama Helenise Lima Leac, que está trabalhando, então, com a máscara, com o desenvolvimento dessa máscara. E nós, então, precisávamos testar do que seria feita essa máscara. Porque hoje a gente tem uma máscara que se chama N95, que também está bem comum ser falado dela, né? A população também tem ouvido falar bastante dessa máscara. Esta máscara, ela protege contra vírus, né? E a gente tem visto ela sendo usada bastante pelo pessoal da saúde. Só que esta máscara, ela não protege, então, contra os produtos químicos liberados pela fumaça do eletrocautério. E ela também, a gente também tem uma outra pesquisa sendo desenvolvida, que como resultados parciais, a gente tem visto que ela é muito desconfortável ao uso, porque ela aperta, se você usar por muito tempo, ela causa lesões, se você guardar, né, porque algumas associações recomendam o reuso dessa máscara, então se você guardar, você pode estragar o filtro que está dentro dela, e aí no próximo uso você nem vê que você estragou, e aí você fazer o uso de novo. Isso pode não ser seguro para o trabalhador. E também, além do mais, ela é uma máscara mais cara para ser comprado pelos gestores dos hospitais, né? Então, o que nós pensamos? Vamos então desenvolver uma máscara que seja confortável, que proteja o trabalhador contra vírus e contra os produtos químicos liberados pela fumaça cirúrgica, e que seja mais acessível, né, para a compra dessa máscara. Então, nós pegamos vários materiais que podem ser utilizados para fazer uma máscara. E entre eles, a gente pegou o algodão também, que não deve ser usado em hospitais, mas que ele está sendo cogitado para ser usado pela população em geral para proteção contra o vírus do Covid. Procuramos, então, o professor Admilton Gonçalves de Oliveira Júnior, que é o coordenador do Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise da universidade, e pedimos para que ele fizesse a análise de vários materiais, inclusive materiais que estão sendo falados na internet, tem vídeos para como faz máscaras, tudo, e a gente resolveu, então, ver se esses materiais eram realmente seguros para o uso também da população, além de outros materiais que nós estamos testando para a máscara que a gente vai desenvolver. E a gente viu, né, a gente comprovou no Laboratório de Microscopia Eletrônica e Microanálise que o uso do tecido de algodão, ele é seguro para que a população possa se proteger do coronavírus. Então, é seguro a gente usar uma máscara de algodão enquanto população em geral, não enquanto população do hospital, né? Não enquanto trabalhadores da saúde. Isso foi uma descoberta muito importante e a gente, então, resolveu que a população precisava saber disso. Então, fizemos várias entrevistas, inclusive até uma live a semana passada promovida pela universidade, e a gente, para mostrar para a população que realmente ela precisa usar essa máscara. Só que também a gente daí ficou preocupado com uma outra questão, Guilherme, que é a questão que uma máscara de algodão hoje está sendo comprada, está sendo vendida a mais ou menos de 3 a 5 reais, né? De R$ 2,50 a R$ 5 reais, uma máscara de algodão. E a gente sabe que esse preço pode não ser acessível a toda a população, né? A gente tem população carente que talvez não consiga comprar essas máscaras. Então, este grupo de pesquisa, né, liderado por mim e por uma outra professora, a professora Júlia, também do nosso departamento, ele se chama NUESTUEL, Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador,
esse grupo se uniu e resolveu que a gente poderia, então, fazer máscaras, né? Fazer máscaras de tecido de algodão e doar para a população carente que vai ter dificuldade de comprar essa máscara. Como é que a gente fez isso? A gente pediu doação para amigos, pediu doação para pessoas, para quem está dentro do grupo, e também a gente conseguiu costureiras. E, assim, uma coisa muito feliz, nos deixa muito feliz, é que entre essas costureiras, né, que estão trabalhando de forma voluntária, a gente tem algumas aposentadas do nosso departamento, né, ex-professoras do nosso departamento, que também se sensibilizaram pela causa e resolveram, então, fazer as máscaras de algodão para que a gente doe para a população. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente também está testando outros materiais, né, que podem servir para fazer máscaras e para saber se eles são seguros ou não. E esses resultados, até a semana que vem a gente já vai ter esses resultados para também estar dizendo para a população se ela pode ou não usar esses outros materiais para fazer máscaras para proteção contra o vírus do Covid. Muito interessante, professora. Só complementando e continuando, você poderia falar que tipo de apoio você recebe ou tem recebido do Estado para essas atividades? Financiamento, bolsas, insumos, alguma coisa do tipo? Então, Guilherme, nós temos, eu tenho bolsistas, né, de iniciação científica, são alunas da graduação, que o professor concorre a essas bolsas, né, dentro de um edital lançado pela universidade, e aí, então, eu tenho bolsistas que também trabalham nesse projeto. Então, ajudam essas doutorandas a coletar dados, ajudam em várias questões, tá? E participam dos trabalhos de iniciação científica, desenvolve os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso dentro dessas temáticas, tá? Então, eu tenho duas bolsistas de iniciação científica, tá? E também o programa de pós-graduação consegue algumas bolsas, né? Não são muitas, consegue algumas bolsas que são distribuídas entre os mestrandos e doutorandos, mas eles não podem estar trabalhando, ter outro vínculo, né? É o normal mesmo de como acontece as bolsas, tá? Hoje, as minhas doutorandas e minhas mestrandas não têm bolsa. A gente não conseguiu, a gente concorre dentro do programa, mas a gente não conseguiu bolsas. Essa minha doutoranda, a Helenise, ela era professora de uma universidade aqui do estado, mas está se dedicando ao doutorado e a gente com certeza vai continuar concorrendo às bolsas para conseguir bolsas também para ela, né? Para ela que a gente fala para o desenvolvimento do trabalho, que na verdade nada, nenhuma porcentagem dessas bolsas pode ser usadas para gastos particulares, né? Isso precisa ficar muito claro também para a população, né? Para o desenvolvimento da pesquisa. E agora, né, o CNPq e a CAPES lançaram 2 editais, também a gente concorre com o Brasil inteiro, para bolsas também para desenvolvimento de pesquisa. E uma coisa muito importante que a pós-graduação, né, a pró-reitoria de pós-graduação da universidade fez, foi estar procurando por todos os pesquisadores da universidade que quisessem, né, que tivessem a vontade, para concorrer a esses editais. E a gente sabe que esses editais são poucas bolsas distribuídas. Então, na concorrência, essa concorrência é muito grande. Então, eu acho que uma iniciativa muito importante que a pós-graduação fez foi juntar esses pesquisadores de várias áreas, mas que podem fazer pesquisa em comum, né? Que cada um pode doar da sua área trabalhos, insumos, avaliações. Então, cada professor trabalha de uma forma, mas na mesma pesquisa. Então, a gente vai poder fazer pesquisas multiprofissionais, que é o interesse mesmo hoje, e que essas pesquisas sejam pesquisas muito melhores e que a gente possa dar retorno melhor para a população, tanto para a população comum, quanto para a população, por exemplo, no meu caso, a população
de trabalhadores e gestores de hospitais, porque pretendo fazer uma máscara que custe mais barato também, né? Então, para proteger trabalhadores e para que os gestores tenham maior acessibilidade a essas máscaras, né? Então, a gente se juntou. Isso foi muito interessante, porque eu conheci vários pesquisadores da universidade que eu não conhecia antes, né? Então, isso foi uma coisa muito importante que a universidade fez. E nós, então, escrevemos trabalhos para esses editais, para concorrer a esses editais. Então, um deles foi até ontem, né, até o dia 27, até segunda, desculpe, até dia 27, que foi o edital do CNPq. E tem um outro agora que a gente tem que fazer até o dia 30, que é até amanhã, então, para concorrer ao edital CAPES. Então, isso foi uma iniciativa muito importante, que a própria PG nos deu apoio, né, nos facilitou as entradas nos chats, para que a gente pudesse conversar, porque também a gente sabe que a gente não consegue se encontrar nessa época. Então, a gente tem trabalhado muito online, né? Muito, muito, muito. E trabalhando muito, né? Por sinal, né? Cada um na sua casa, mas a gente trabalhando muito. Então, isso tem sido uma coisa muito importante que tem acontecido também na universidade. Interessante, professora. Para finalizar, qual, na sua visão, é o papel da universidade e do Estado na realização dessas atividades? Então, eu acho que uma das coisas foi isso que a própria PG nos juntou, né? A própria PG também não consegue dar dinheiro para todo mundo, porque ela também, né? Nós precisamos concorrer a esses editais através da própria PG, que é uma coisa super importante. Então, esse apoio que a própria PG tem buscado a nos dar, a nos chamar, a nos lembrar, a nos, olha, cuidado, a nos assim incentivar a participar dos editais e dar algumas observações que a gente precisa ter com esses editais. Então, a gente tem feito essa discussão junto com o pró-reitor da pós-graduação e também os diretores de pós-graduação. Isso é uma coisa importante. Então, esse apoio que ele nos dá na leitura, na própria leitura do edital e no entendimento de tudo que esse edital precisa ser cumprido. Então, eu acho que esse apoio é fundamental, é super importante, né? E, assim, eu acho que para o Estado, né, a gente tem, por exemplo, a Fundação Araucária, né, no nosso Estado, que poderia também, que faz também, nos ajuda, nos dando algumas bolsas também de iniciação científica, e eu acho que o trabalho deles é exatamente conseguir mais editais, né, abrir mais editais para que a gente possa concorrer. Eu entendo perfeitamente que todos os pesquisadores dentro de uma escola não conseguem ter financiamento e apoio para todas as pesquisas que acontecem. Mas conforme eles vão abrindo esses editais, eu acho que essa é a função mesmo, olhar para esses editais e olhar e abrir esses editais para que a gente possa concorrer e trazer fomento para dentro da universidade, para que a gente possa fazer mais pesquisas e pesquisas com mais nível de evidência científica. O que significa isso? São pesquisas que a gente fala assim, olha, esta pesquisa me diz, isso é verdadeiro, né? Isso é a pura verdade e eu posso começar a aplicar na prática, né? Então, quando a gente tem fomento, a gente consegue fazer essas pesquisas melhores. E eu acho que essa junção de pesquisadores é uma coisa muito importante, né? Eu, por exemplo, tenho, né, assim, 8 anos de pesquisa, você pode até pensar, Guilherme, que é muito tempo, mas não é muito tempo, né? Agora nós estamos começando a colher os frutos das nossas pesquisas, né? Conseguindo publicar artigos em periódicos internacionais, em periódicos mais bem classificados, né? Então, não é muito tempo, e agora eu tenho conseguido me associar a outros pesquisadores, né? Então, essa pesquisa que nós estamos fazendo, nós já nos juntamos ao professor Admilton, como eu já falei, já nos juntamos ao professor Tiago Severo Peixe, que é o coordenador do laboratório de toxicologia, fica lá no HU, né? É um laboratório do HU e da UEL. Então, a gente tem se juntado e a gente sabe que quando a gente faz dessa forma, a gente fica mais forte, concorre a esses editais com maior nível para poder concorrer com os pesquisadores do Brasil inteiro. Professora, muito obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, por tudo que você falou, muito interessante, agradecemos. Ok.
Guilherme, estou super à disposição. Se você precisar de alguma coisa, eu estou super à disposição. Pode entrar em contato. E também a própria população que quiser entrar em contato com a gente na universidade, eu tenho certeza que todos nós estamos super abertos a isso, né? Muito obrigado, professora. Boa pesquisa para você. Continuamos aí defendendo a universidade, a ciência gratuita e de qualidade. Isso mesmo.